Eu fico tão agradecido por todos vocês que estão aqui. Nós temos 36, 37 telas, deve ter, 70 pessoas, mais ou menos, irmãos, amigos. Graças a Deus por você. Eu espero que Deus abençoe você ricamente nesta noite. Uma pergunta para hoje tão importante é: como vai ser o último dia? Como vai ser o dia do juízo? Vai ser muito chocante, como nós vimos na semana passada, na primeira lição. Essa é a segunda lição. E vemos essa noite como será o juízo final. É uma realidade, é uma história legítima e verdadeira. Não é uma lenda que pessoas contam para disciplinar seus filhos. Não é uma lenda, não. É uma realidade, uma verdade. Também nós veremos uma outra lição sobre quando será o fim do mundo e o dia do juízo, mas essa noite veremos como será, o que vai acontecer. Já vimos várias coisas na primeira lição, mas uma coisa que sabemos é o seguinte: o último dia, o dia final já foi marcado. Nós vemos o irmão Lucas escrevendo em Atos 17, das palavras do apóstolo Paulo falando aos atenenses. Atos 17, começando em versículo 30. Atos 17, 30 e 31 diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que vai julgar o mundo. O dia já foi escolhido. Deus Pai já sabe que dia é. Já está marcado. Já está na agenda dele. Já está o dia, o momento, ele já sabe. Está agendado, estabelecido o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem será? O próprio Jesus, é claro. É Jesus que voltará para julgar. O que vai acontecer nesse dia? Inicialmente, o primeiro ato será: Jesus dará a ordem. Segundo, a trombeta soará. Não sei como vai ser, né? Mas 1 Coríntios, capítulo 15 e versículos 50 até 55. Apóstolo Paulo, no fim dessa carta de 1 Coríntios, capítulo 15, quase no fim do capítulo, quase no fim dessa carta, versículo 50, ele diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue, o nosso corpo físico, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção, ou seja, o nosso corpo físico, que pode morrer e vai morrer, não é? É corruptível, não é?
nem a corrupção herdar incorrupção. Ou seja, uma pessoa física não pode entrar nos céus, no reino de Deus. Eis que vos digo um mistério. Então ele vai revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Ele se incluiu, não é? Ele diz, Paulo disse ou acreditava, sem dúvida, que ele mesmo não iria morrer antes de chegar o dia do juízo. Ele pensava que o dia do juízo chegaria durante a vida dele. E ainda diz, mas transformados seremos todos. Ou seja, como nós vimos a semana passada, tudo que é físico vai deixar de existir. E veremos tudo espiritual, as almas. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo leva para abrir e fechar os olhos, né? Eu posso abrir e fechar os meus olhos muitas vezes durante um segundo, não é? Então vai ser rápido. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, não os seus corpos físicos necessariamente. Ele está falando sobre um corpo que não se corrompe. E nós, ele está falando nesse momento sobre nós, os que ainda estão vivos. Ele honestamente acreditava que ele ainda estaria vivo quando Jesus voltava. Nós seremos transformados, ou seja, os vivos, os que ainda estão vivos fisicamente, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, seremos transformados em almas, em espírito, não físico. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal, nosso corpo físico, mortal, corpo que morre, se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua aguilhão? Não tem mais, não é? Não temos, nós que estamos em Cristo, não temos medo de morrer. Bom, tudo bem, nós não conhecemos como é morrer e essas coisas, mas nós sabemos qual é o nosso destino eterno. Por isso, não tem aguilhão, não tem, a morte não tem mais nenhuma vitória, não é? Em Cristo, venceremos a morte. Também veremos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, um dos capítulos mais ricos em ensinos sobre o último dia, o dia final. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, ou seja, os que morreram fisicamente. Nós não queremos que vocês tenham ignorância sobre as pessoas que morreram em Cristo, para não vos entristecerdes
como os demais que não têm esperança. As pessoas fora de Cristo não têm esperança. Mas nós que estamos em Cristo, não precisamos ficar tristes. Pois, versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, quando Jesus voltar, ele voltará junto com todos os irmãos em Cristo que já morreram. Nós veremos novamente os nossos irmãos, amigos, parentes que estão em Cristo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso não é uma invenção de Paulo, mas é a palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, me lembro quando Jesus falou, né, na cruz, em João 19, versículo 30, ele disse, está consumado, né? Terminou, não é? Talvez seja a ordem, a palavra de ordem de Jesus. Então, ouvido a voz do arcanjo, parece que o arcanjo vai gritar alguma coisa e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos em Cristo e ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles. Nas nuvens. Por que nas nuvens? Bom, porque não tem mais céu, não tem mais estrelas, não tem mais sol, não tem mais planeta, não tem mais sol, não tem mais terra, não tem mais casa, não tem mais celular, não tem mais bicicleta, não tem mais nada física. Encontraremos Jesus nos céus, nas nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Uau! Não há palavras melhores para consolar pessoas. É por isso que ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, não é? Eu sei que vai ser um dia coisas novas para nós. Tudo bem, passaremos por medo, por não ter conhecido essa jornada antes, mas mesmo assim não temos que ter medo. Não temos que ter tristeza. Veremos Jesus em toda a sua glória. Escuta. Cada pessoa, cada indivíduo ficará de pé perante o trono de Jesus. E cada pessoa vai prestar contas. Prestar contas de cada ação que temos praticado em toda a nossa vida. Prestaremos contas sobre cada palavra, mesmo cada palavra frívola que temos falado, até mesmo sobre cada pensamento, cada sentimento do coração. Prestaremos contas sobre todos os nossos segredos. Em Lucas está escrito que como se fosse alguém levando os nossos segredos
para cima das casas e gritando os nossos segredos. Romanos capítulo 14 e versículos 10 a 12. Romanos 14, versículos 10 até 12. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Basicamente, nesse contexto, Paulo está dizendo, tudo bem, nós temos todos opiniões, convicções diferentes uns dos outros. Tudo bem. Ele está dizendo, verifique então que a sua opinião ou a sua convicção é correto perante Deus, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O apóstolo Paulo também escreveu igualmente, bem parecido, né? 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Está parecendo muito... Eu acho que eu tenho medo. Cada palavra, cada pensamento, todos nós temos que aparecer perante o tribunal. Uau! Mateus 12, 36 e 37. Jesus disse, Mateus 12, 36 e 37, digo-vos que de toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Sim, é verdade. Nós daremos conta de tudo que temos feito, até novamente em Romanos capítulo 2 e versículos 15 a 16, Paulo fala, Romanos 2, 15 e 16, estes mostram a norma da lei, as pessoas que não conheceram o evangelho, né? Mas essas pessoas, mesmo sem conhecer o evangelho, essas pessoas mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. O apóstolo Paulo ensinava, pregava, e sempre que ele pregava o evangelho, ele também sempre incluía o dia do juízo. E como será? E que todos comparecerão perante o tribunal e prestar contas até dos segredos que estão no seu coração. Sim, é verdade. Novamente eu digo para os que estão em Cristo, não se atemorize não, de jeito nenhum, que veremos ainda sobre essa situação.
1 Coríntios capítulo 4 e versículo 5. 1 Coríntios 4 e versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, né? Virá um tempo para isso, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Está claramente escrito, não é? Tudo que está oculto, que escondemos, os nossos segredos, serão tudo manifestos até os desígnios dos nossos corações. Ou seja, não apenas as nossas ações e palavras, mas as intenções, ou por que fizemos tal coisa. Salomão, em Eclesiastes 12, fica analisando como se fosse do ponto de vista de pessoas não fiéis a Deus, pessoas mundanas. Ele tenta expor a sabedoria que recebeu de Deus. Eclesiastes 12, versículos 13 a 14. As palavras-chaves desse livro. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão concordava com todos os apóstolos, Pedro, João, o próprio Jesus, contando as verdades sobre o dia do juízo. Também o apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 a 29. Evangelho de João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disto, porém, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, da condenação. Uau! Agora já estou começando a perceber um pouco de luz, não é? Esperança para os cristãos. Porque haverá ressurreição tanto das pessoas boas como dos maus. Ressurreição dos obedientes para a vida. E para as pessoas que têm praticado o mal, ressurreição de juízo, ou seja, condenação. Todos serão julgados. Em Mateus capítulo 25, versículos 31 até 46. Das passagens também que mais fala sobre como será o dia do juízo, ou seja, a parte de julgamento perante o tribunal. Como será? O que será dito?
o que será respondido. Preste bem atenção. Mateus 25, 31 até 46, uma leitura grande e super importante. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Lembramos, né? Da semana passada. Com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ninguém vai faltar. Todos estarão presentes neste momento. Aí, talvez venham as palavras mais tristes da Bíblia inteira. Com todos presentes perante o tribunal de Cristo, as próximas palavras dizem: e ele separará uns dos outros. Uau! Eu nem consigo imaginar. Ele vai separar umas pessoas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. As palavras mais tristes da Bíblia, creio eu, é: ele separará. Quando era o dia de me despedir de meus pais pela primeira vez, eu ia embora para a faculdade. Eu fui embora e eu vi meu pai e a minha mãe chorando, se despedindo, se separando. Era um dia em março de 1996. Eu fui me despedir dos irmãos baianos. Eu ia embora, mudar de volta para os Estados Unidos. Não era mais aquele tchau, tchau, até amanhã. Foi palavras que ninguém me falou antes. Adeus. Adeus, querido irmão. E choramos muito nesse dia. É porque despedidas são tristes. Especialmente as despedidas mais longas, quando não nos vamos ver mais por um bom tempo, não é? E ficamos tristes. Mas aí, daquele dia, quando despedimos dos nossos amados, eternamente. Adeus, querido, querida. Nunca vai mais me ver. Adeus,
filho, filha, para sempre. As palavras talvez mais tristes da Bíblia. E ele separará uns dos outros. Mal consigo imaginar se despedir de família, amados, pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, filhas, netos. Mas é uma realidade. Garanto que vai haver muitas lágrimas. Felizmente, os que estão em Cristo têm alguém que pode enxugar dos nossos olhos cada lágrima. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Talvez as palavras mais gostosos, alegres da Bíblia, não é? Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes fora preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram comida. Eu tive sede e vocês me deram bebida. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitado de roupas e vocês me vestiram. Eu estava enfermo e vocês me ajudaram. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos vão responder: Senhor, quando é que nós tivemos com fome e te damos de comer, e com sede e te damos de beber? Quando é que nós tivemos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando é que nós tivemos preso e precisando de uma visita? E o rei vai responder: eu digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, vocês fizeram a mim. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram para comer, eu tive sede, não me deram para beber, eu fui estrangeiro, não me acolheram, necessitei de roupas, vocês não me vestiram, estive enfermo ou preso e vocês não me visitaram. Então eles também responderão: Senhor, quando é que nós tivemos com fome ou com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo, preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para vida eterna.
Isso não é uma conta de fardas, não é um mito, não é uma lenda, é a pura verdade. Palavras do próprio Jesus. E eu quero o que é melhor de qualquer jeito para a minha família, eu e minha família, não é? E você não? Eu quero o que é melhor para meus amigos e meus parentes. Você também não? Eu quero o que é melhor para meus vizinhos, para meus colegas na escola, no trabalho. E você também não? Eu sei que sim. Eu tenho certeza que você também deseja isso. Eu posso só imaginar alguns detalhes. Talvez eu esteja subindo para encontrar com Jesus nos céus. E chegando lá, tem uma fila imensa. E lá, esperando a minha vez, eu percebo ao meu lado, ao lado da minha família, está meu vizinho. Meu vizinho fica olhando e observando o que está acontecendo, e cada pessoa prestando contas de cada palavra, cada pensamento, cada ação. Ele olha para mim, olhando dentro dos meus olhos, ele pergunta: você não sabia que estava para ser assim? Eu diria: sim, eu sabia. Por que não me contou? Eu tentei te contar. Parece que você não queria ouvir. Mas por que não bateu em mim para me acordar, não é? Eu precisava saber que vai ser realmente assim. Eu, eu quero tentar, de qualquer forma, abrir a mente do meu vizinho, do meu colega. Até o ponto, talvez até de irritar ele. Eu não quero irritar ele, é claro, mas eu sei como vai ser. Eu só posso imaginar estando lá naquela fila junto com ele. Junto com aquela pessoa de onde eu compro as minhas refeições, de onde eu compro o meu feijão, não é? Mas também vai ter gente naquela fila me procurando, dizendo: oh, Timóteo, obrigado por ter me falado o Evangelho de Jesus. Obrigado. E pessoas vão estar cheios de gratidão, porque alguém se usava de falar o Evangelho de Jesus. Hebreus 8 e versículo 12. Por favor, abre a sua Bíblia. Esse versículo é tão importante, que nos dá grande esperança. O escritor dos Hebreus, capítulo 8, versículo 12, está citando versículos do Velho Testamento, dos profetas, onde está escrito: pois para
com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Graças a Deus. Ou seja, não vai nos castigar de acordo com o que merecemos. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e escuta bem, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando nós chegamos perante o tribunal, ele vai olhar no livro escrito com todos os nossos pecados e vai observar que todas as coisas más foram apagadas, esquecidas para sempre. Não vai mais lembrar dos nossos pecados. Graças a Deus. Graças a Deus, não? Descendo mais um pouquinho para Hebreus capítulo 12 e versículo 14 e 15. Hebreus 12, versículos 14 a 15. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Escuta bem, novamente. Sejam atentos diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Por fim, 1 Pedro, capítulo 1, apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, versículos 13 a 16. 1 Pedro 1, 13 a 16. Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios. E escuta, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínhamos anteriormente e vós, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo e é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não caia faltoso da graça de Cristo. Obrigado. Deus te abençoe.
Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ligarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei.